Seja bem-vindo ao RN Amapá. Nós temos compromisso com você de te informar, mas te informar com verdade. Então, começa agora o jornal Record News Amapá. A Secretaria Municipal abriu inscrições para o curso não presencial voltado para os professores da rede pública da capital. Presta atenção e eu volto comentando a matéria. A formação é voltada aos professores da rede municipal e possibilitará atividades práticas que favoreçam a utilização de tecnologias digitais da informação e comunicação. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível no site da Prefeitura de Macapá, que pode ser acessado através do endereço macapá.ap.gov.br. O curso acontecerá na modalidade à distância e utilizará o Google Classroom, que encontra-se disponível de forma gratuita tanto nos navegadores web quanto aplicativos para os sistemas Android e iOS. A formação será realizada no período de 8 a 19 de junho e terá carga horária de 40 horas, e as inscrições irão até o dia 4 deste mês. Dados de março mostram que nos estados mais de 6 mil benefícios sociais estão em análise no INSS. Fique ligado. Do total, 3.525 esperavam pela primeira avaliação de seus requerimentos e 2.901 já haviam passado pela análise e necessitavam cumprir exigências do INSS para serem pagos. De acordo com o boletim, 80% desses benefícios na fila aguarda análise há mais de 45 dias, prazo máximo estipulado por lei para a análise. Desde o início das medidas de restrição por causa do novo coronavírus, as agências do INSS do Estado suspenderam o atendimento presencial, mas seguiram com oferta de serviços nos meios digitais. Algumas exigências, como a prova de vida, foram estendidas desde março até o fim da pandemia. Agora notícias para os estudantes. O INEP prorrogou o prazo para pagamento de inscrição no Enem para o dia 10 de junho. Preste atenção. Candidatos que não pagaram a taxa de inscrição poderão gerar um novo boleto e quitá-lo até o dia 10 de junho. A opção está disponível na página do participante. O prazo havia se encerrado em 28 de maio, mas foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Segundo o órgão, cerca de 300 mil candidatos fizeram a inscrição, mas não pagaram a taxa de R$ 85. Mais de 5.700.000 tiveram suas inscrições confirmadas para o Enem 2020 no total. O exame, que ocorreria em novembro, foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. Ainda não há uma nova data definida para a aplicação das provas. Agora, preste atenção nessa matéria. A Polícia Federal ela vai investigar o vazamento de dados que ocorreu com o presidente, ministros e deputado de São Paulo. Eu vou voltar comentando essa matéria. Preste atenção. O ministro da Justiça, André Mendonça, reagiu nas redes sociais contra a publicação dos dados sigilosos. Determinou à Polícia Federal a abertura imediata de inquérito para investigar o vazamento das informações. Segundo o ministro da Justiça, as investigações da Polícia Federal vão apurar a prática de crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei de Organizações Criminosas. Além disso, o caso também está sendo acompanhado pelos serviços de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O vazamento ocorreu ontem à noite. O grupo de hackers Anonymous Brasil divulgou dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, Flávio, Carlos e Eduardo, dos ministros da Educação, Abraham Weintraub, e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e do deputado estadual em São Paulo, Douglas Garcia. O presidente recebeu logo de manhã no Palácio da Alvorada o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Na saída, ao conversar com apoiadores, não tocou no assunto.
Horas depois, na internet, Bolsonaro classificou o episódio como clara medida de intimidação e afirmou que medidas legais estão em andamento para que tais crimes não passem impunes. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também reagiu. Publicou uma foto na qual aparece com uma mordaça. Segundo ele, a esposa e filhos tiveram celulares e dados pessoais violados, receberam ameaças de morte e ofensas. O vereador Carlos Bolsonaro afirmou que o vazamento trata de uma clara intimidação diante do momento que o Brasil e o mundo vivem. O senador Flávio Bolsonaro afirmou: marginais do pró-democracia seguem cometendo crimes, expuseram meus dados pessoais e da minha família. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que, em uma clara violação da lei, um grupo divulgou dados pessoais dele, do presidente e de pessoas ligadas ao governo, e que está tomando medidas legais e a investigação será feita pelos órgãos competentes. Em nota, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos disse que repudia o vazamento e que se trata de uma violação aos direitos fundamentais. Agora vamos parar e vamos pensar um pouco. Quantos problemas nós temos para ser resolvido no Brasil? É uma pandemia que está aí no país inteiro, no mundo inteiro, mas estou falando nível Brasil. É uma pandemia que está no país inteiro para ser resolvida. Crise com a saúde, crise financeira e tantos outros problemas. Aí fica essa guerra política que não vai levar ninguém a nada. O presidente é um presidente eleito. O povo elegeu ele. Foi 57 milhões de votos. Agora, ele é o presidente. Deixa o presidente em paz. Aí fica ali, é hacker, é oposição. Gente, como diz o ditado, cada um no seu quadrado. Onda de protesto nos Estados Unidos contra o racismo já é considerada a maior desde Martin Luther King. Olha, presta atenção nessa matéria, presta bastante atenção. Ruas lotadas marcaram o 8º dia de manifestações contra o racismo. Em Washington, no parque diante da Casa Branca, uma grade de 2,5 metros de altura agora separa manifestantes de policiais militares, que ontem dispersaram a multidão com bombas de gás e balas de borracha antes do presidente Donald Trump cruzar o parque até uma igreja. Aqui em Nova York, o toque de recolher que ontem começou às 11 horas da noite, hoje foi antecipado para as 9 horas da noite em Brasília. E o governador do estado criticou o prefeito aqui da cidade porque ele se recusou a chamar a Guarda Nacional para garantir a segurança. Ontem à noite, depois das passeatas, 700 pessoas foram presas em Manhattan. Algumas vitrines foram quebradas e lojas saqueadas. O mesmo aconteceu em cidades como Miami e Los Angeles. Mais de 20 mil soldados da Guarda Nacional foram acionados em 28 estados. No Missouri, 4 policiais foram baleados. Em Las Vegas, um agente baleado foi internado em estado grave e um civil morreu. Em Nova York, um policial foi atropelado quando chegava ao local onde acontecia um saque. O governador de Minnesota anunciou hoje uma investigação das práticas policiais de Minneapolis, a cidade que flagrou em vídeo a morte de George Floyd e detonou a onda de protestos. Ontem eu coloquei essa foto e não cheguei a comentar, mas essa rua aí é da Avenida Araxá. E você sabe, se você não sabe, fica sabendo agora. E é importante você entender que agora no mês de julho está previsto uma chuva, bastante chuva, 300 milímetros de chuva para o mês inteiro. Que isso daí vai trazer problema de enchente. Aí você de repente pergunta, mas aqui no Amapá nós não temos tanto isso. Pode não ter tanto, mas olha em algumas ruas aí como nós temos. Então é importante, eu peço até a prefeitura e os órgãos que são responsáveis que possam dar uma olhada e procurar analisar, porque são trabalhadores que correm risco de se contaminar com doenças, porque tem água ali, onde tem água tem mosquito da dengue. A dengue não parou não, continua, como tantos outros problemas. E também nós temos aí problemas, eu quero até falar a respeito
de semáforos. Nós temos visto muitos semáforos, mas muitos semáforos com problemas. Isso daí causa acidente de trânsito. Você já parou para poder analisar quantas pessoas morrem por ano no acidente de trânsito? Então, por favor, eu peço aí a CETEMAC, aos órgãos responsáveis, a prefeitura, que dê uma olhada nessas questões. Eu sei que para poder pedir peça demora, eu sei que para poder pedir a questão das peças para poder consertar vem de longe, mas com certeza existem alguns procedimentos que podem estar agilizando, porque é para salvar vidas. Nós não estamos nos empenhando para isso? Temos que fazer isso em todos os sentidos. Vamos agora à novidade, notícias boas, né? Países da América Latina começam a pedir o antiviral russo para tratamentos de pacientes do Covid-19. O medicamento mostrou 90% de eficácia durante as pesquisas. Vamos à matéria. Segundo o governo russo, o antiviral Avifavir é capaz de afetar os mecanismos de reprodução do coronavírus. O remédio russo foi produzido a partir de um medicamento criado no Japão nos anos 90, chamado Avigan. Os detalhes da alteração devem ser divulgados nas próximas semanas. Cerca de 330 pessoas participaram dos testes clínicos, feitos no tempo recorde de 10 dias. Segundo os pesquisadores, a maioria dos pacientes tratados com o medicamento Avifavir se recuperou em 4 dias. Com a terapia padrão, as pessoas demoram em média 9 dias para se livrar do vírus. A conclusão do estudo só sai nos próximos dias. Mas o governo russo anunciou que vai liberar o uso do antiviral em pacientes já na próxima semana. A expectativa é produzir o suficiente para atender 60 mil pessoas em um mês. O medicamento é proibido para grávidas. A Rússia já recebeu pedidos de compra do remédio de países do Oriente Médio e da América Latina. Vamos dar continuidade à entrevista com o Dr. Patrício Almeida, especialista. Ele é especialista em doenças contagiosas. Olha, se é alguém que a gente tem que ouvir nesse momento, são os especialistas. Não adianta a gente ficar ouvindo um monte de gente que se formou no Facebook ou no YouTube dando opinião. Vamos ouvir os especialistas que eles têm o que falar. Vamos lá. Estou entendendo. Então, eu estava conversando um pouco antes da gravação com você, doutor, e você estava falando que o índice de mortalidade, né, pessoas que vão vir a óbito nesse caso, são mínimos. A gente pode observar isso, né, pelo nível de contágio que a gente tem aqui no estado e o nível de pessoas que infelizmente vieram a óbito. Agora, claro, o sistema de saúde aqui no estado, ele hoje é um sistema de saúde precário. Isso a gente sabe, a gente tem visto isso. Agora, o que o senhor denomina o fato de conseguir esse controle hoje aqui no estado? Porque se a gente for ver, como o senhor mesmo estava falando, é menos de 3% das pessoas que foram contaminadas que chegaram a vir a óbito. Claro, ninguém fica feliz com isso, como nós estávamos falando, mas tem sido, podemos ver assim, um resultado que, graças a Deus, poderia ter sido mais e não tem sido. Então, o que o senhor denomina isso daí, né, essa taxa de óbito tão baixa? Vamos lá. O Amapá, hoje, ele é o primeiro em incidência de casos, ou seja, casos novos, casos confirmados, a cada 100 mil habitantes. Se a gente fosse fazer uma proporção que a cada 100 mil pessoas a gente teria quantas pessoas doentes, Patrício? 855,7 pessoas. Tradução. Você lembra que eu falei da situação da exposição que aconteceu lá atrás? Sim. Que as pessoas não cumpriram as regras, elas se expõem ao vírus, tá? Resultado, nós temos uma incidência hoje, a cada 100 mil habitantes, de 845,7 casos a cada 100 mil.
Quantos casos você representa isso, Patrício, hoje? Nós temos hoje no Amapá, em especial, até dia 26 de maio, 6.967 casos confirmados, tá? Lógico que existe uma grande demanda ainda de exames esperando avaliação dentro do LACEN, Laboratório Central do Amapá, e no Instituto Evandro Chagas, o IEC do Pará. Algo um pouco maior do que 8.000 casos ainda a ser avaliados lá, correto? Mas o que é interessante perceber, nós temos desse universo atual dos casos confirmados, 173 óbitos. E aí o que você falou agora, Patrício, é algo inesperado, né? Olha só, o estado que mais se aproxima de nós é Manaus. Vocês bem conhecem, né? O estado, perdão, do Amazonas, tá? O mais próximo do nosso, que tem hoje uma taxa de mortalidade de 8,6%. Tá dando para entender? Tradução, você tem uma taxa de letalidade muito maior, quase que, exemplo, hoje o Amazonas fica brigando com o Amapá, quem é o primeiro e quem é o segundo, em taxa de incidência. Exemplo, o Amapá hoje está com 845, o Amazonas está em torno de 801 casos a cada 100 mil habitantes. Tá dando para entender? A gente fica brigando com o Amazonas. O perfil mais próximo é o Amazonas, mas quando a gente fala de taxa de letalidade, o Amapá está em 2,5%. Eu acredito que a política de você trabalhar na fase primária, no início sinais e sintomas, onde você tem uma menor carga viral, tem uma probabilidade maior de tratamento, evitando o quadro de agravamento da doença. Tá? Então, tradução. Não adianta a gente ficar em casa, paciente agravando hipertensão, agravando diabetes, mas principalmente garantir uma avaliação primária, aquela avaliação clínica, entendeu? Que deve ser feita do paciente precocemente. Porque a gente sabe que o açúcar em excesso favorece, por exemplo, a multiplicação do vírus. Tá dando para entender? E um paciente diabético, isso tende a ser um fator agravante, tá? Se torna de risco. Importante, então, corrigir a pressão arterial, corrigir a glicemia e iniciar o tratamento com essas drogas que são de baixa toxicidade. Elas não interagem entre si, têm boa eficiência, boa eficácia. Eu vou dizer assim, que eu nunca vi uma criança ter quadro de intoxicação por causa de uso de anitazoxanida. Ou, no caso, a Anitta, né? E outra, eu nunca vi nenhuma criança, né, ter problemas em relação ao uso, por exemplo, de remédio para ectoparasita, né? Remédio para piolho. Tá? Então, assim, é um esquema de associação que é de boa eficiência, boa eficácia, boa tolerância e não tem interação medicamentosa. E outra, de baixo custo, porque são medicamentos que você já encontra na rede básica assistencial, ok? E se você fizer uma compra em grande volume, essa compra pode ser diluída ao longo do ano, porque são medicações que você já precisa dela rotineiramente na atenção básica. Tradução, a gente reduziu o custo também operacional e é interessante, a gente conseguiu quebrar a cadeia epidemiológica. O que é isso? Não existe hospedeiro, não existe o agente etiológico, que é o vírus, existe intermediário, que são aquelas pessoas que são vulneráveis. Se a gente pegou uma pessoa hoje que está dando confirmado, a gente trata a pessoa e está tratando, inclusive, esses casos possíveis contatos familiares também. Está dando para entender? Quebrando a possibilidade de transmissão. Tá? Estou entendendo. Então, nós vamos finalizar aqui agora a nossa entrevista, doutor. Agora, mediante aos estudos que o senhor tem feito, mediante ao conhecimento que o senhor tem, eu queria que o senhor finalizasse agora essa entrevista com algo que o senhor vê que é importante o telespectador, essa pessoa que está nos assistindo, ela ter ciência, né, em relação ao vírus, em relação à prevenção, em relação ao conhecimento que o senhor tem, que essa pessoa que nos assiste agora deve ter também. Então, o senhor fica à vontade para falar. Vamos lá. Primeiramente, lembrar que, apesar de nós termos uma baixa taxa de letalidade e a gente perceber hoje, por exemplo, uma redução de incremento de casos que é visível na rede assistencial, tanto hospitais privados quanto hospitais públicos, a gente tem percebido uma diminuição de volume de procura de atendimento. Tá? Por quê? Porque a gente acabou causando, né, com essa situação do tratamento precoce, uma quebra de transmissão. A tendência natural, então, é que a gente estimule vocês ao seguinte: primeiro, sinais e sintomas de coriza, mal-estar geral, febre baixa, que pode ser, por exemplo, um quadro de influenza. E aí, Patrício, vai fazer tratamento? Faz esse tratamento. Por quê? Esse esquema terapêutico, ele tem ação sobre influenza, tem ação sobre o rinovírus, ok? São os vírus mais comuns que circulam nesse ambiente agora, inclusive sobre o rotavírus, tá? Patrício, pode ter mais de um vírus ao mesmo tempo? Sim. Então, eu posso ter o tratamento adequado para essa co-infecção, essa infecção conjunta, tá? Patrício, para ter cuidado, então, quando eu vou para a unidade de saúde, usar máscara, manter o distanciamento social, aquela distância mínima de 1,5 m a 2 metros,
tá? Deve ser mantido de um indivíduo a outro. Vai ao supermercado, usa luva, usa máscara, mantém-se as políticas. Não é porque a gente tem um esquema terapêutico que possibilita um tratamento na fase inicial, mas não é cura. Quem promove a cura é o teu próprio organismo. E a gente dá um espaço de tempo para ele poder responder de uma forma eficiente. Então, as práticas, sim, que são determinadas pelas autoridades, elas são fundamentais a serem cumpridas. Exemplo, nós aqui no Amapá estamos em lockdown. Cumpram com as recomendações dadas pelo poder público. Não saiam de casa aqueles que com carro, aqueles que têm, porventura, uma placa, né, em dias diferentes, né, se é par ou ímpar, cumpra o que está sendo determinado. Evite se expor. Evite, por exemplo, levar crianças ao supermercado, levar idosos para o supermercado, levar populações que são mais vulneráveis, hipertensos, diabéticos, correto? Pacientes imunossuprimidos, pacientes imunodeprimidos, pacientes com câncer, por exemplo. Evitem transitar nesses ambientes que têm maior risco de transmissibilidade. O mais importante de tudo, se começar a assinar sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima da sua casa antes de completar o 5º dia de sinais e sintomas. Porque a probabilidade de você conseguir debelar essa infecção na fase inicial é muito maior do que você entrar na fase moderada e grave da doença. E seria aí, maior sim, em quantos por cento? Os problemas são mais graves. Seria maior em quantos 5%. por cento? 5%? 5%, na verdade, tende a evoluir para a fase grave da doença, que é aquela fase onde você vai ter aquele comprometimento pulmonar associado principalmente ao rompimento de hemácias que liberam ferro no ambiente. Causa vasculite, causam aquela urticária que você vê na pele, causam essa dificuldade respiratória, porque as hemácias têm a função de fazer essas trocas gasosas, de entrar oxigênio e sair gás carbônico, a hematose que acontece nos pulmões, causando também ali naquele interior do alvéolo, onde é feita essa troca gasosa, que a gente chama de coagulação, microcoagulação, que dificulta essa microcirculação que a gente tem nos nossos tecidos. Tradução, para a gente não chegar nessa fase complicada, é interessante fazer o uso precoce, inclusive a doutora Marina, que é uma doutora da Espanha, que teve um resultado muito bom para o paciente na Espanha, né? Dona Marina Pucar, né? Ela teve um importante trabalho, que ela nos trabalhou junto com o comitê médico local aqui, trabalhando em que sentido? De trabalhar com a ótica do uso de corticoides na fase primária. Corticoides ainda nessa fase pró-inflamatória, na fase moderada. Exatamente para evitar esses quadros de agravamento, associando, por exemplo, ao uso da própria hidroxicloroquina, que tem um efeito anti-inflamatório potente, tá? Sim. Doutor, para finalizar agora, o senhor enviou para a gente uns gráficos, né? A gente estava dando uma olhada naqueles gráficos e nós tivemos hoje uma reunião com o governador. Dentro daqueles gráficos ali, o senhor pode dizer para a gente, o senhor pode dizer para a população que essa curva ela já começou a achatar aqui no Amapá? Vamos lá. Na verdade, qualquer doença que tem um ciclo viral, ela vai ter um comportamento de um crescimento exponencial. Ela cresce, seguindo no caso do Amapá em especial, essa duplicação tem acontecido a cada 13 dias, tá? Duplicação de casos a cada 13 dias. Já esteve em alguns períodos até em 5 dias. Hoje ela está em 13. E existe uma coisa que a gente avalia em epidemiologia chamada de fator de reprodução, ou seja, a capacidade que esse vírus vai ter de se reproduzir na população em geral, tá? Que ele já, qualquer valor acima de 1, para a gente significa que a infecção está em expansão. Hoje, em especial, nesse momento, nosso fator de reprodução está em 0,8. Tradução, estamos abaixo de 1. Ou seja, isso mostra que não existe um crescimento exponencial. Só que eu lembro, nós temos 8.000 e poucos exames ainda em avaliação, tá? Mas, Patrício, esses casos são de agora, são casos anteriores, tá? De semanas anteriores, semanas epidemiológicas anteriores. O que a gente sabe é que depois que a gente teve os primeiros 100 casos confirmados, a gente confere 6 semanas para frente, que é a tendência natural de acontecer o pico. Só que lembramos que nós estamos em uma situação de contenção social. Então, naturalmente, a data que teria aí seria, em especial no município, foi dia 15 de maio. E na capital, né, no caso, o estado do Amapá, que é influenciado pela relação com a capital, é estimado para o dia 22. Que, inclusive, a gente percebeu isso no gráfico. Você pode perceber lá que tem uma ascendência, né, um número de incremento de casos muito maior naquele dia em questão. E, paulatinamente, a gente tem percebido uma redução, mas que a gente lembra, não é motivo para a gente baixar a guarda, tá? Tem que ficar em casa, tem que respeitar as medidas sanitárias, tem que ter o cuidado dos básicos de higiene, se lembra que a gente destacou agora há pouco. Tem que ajudar o poder público a achatar ainda mais essa curva, tá? O que significa isso? Para a gente evitar a longo prazo, ter uma nova curva. Se acontecer uma nova curva epidêmica, a gente não sabe o comportamento dela. Tá? Pode ser que ela tenha um comportamento que chega à metade do número de casos anterior, ou ela possa vir a se nivelar
ao longo do tempo e ser diluído ao longo do tempo, que é essa a nossa meta. Sim, e há o perigo até de que não aconteça, mas de uma nova curva ter uma mutação no vírus e se tornar mais grave. O senhor concorda com isso, não? Sim, sim. Na verdade, quando a gente fala de epidemiologista, como epidemiologista, a gente fala de um momento. Aquele momento nos mostra isso. A tendência que a gente está observando agora é essa política de redução, que provavelmente tem a ver com a nossa pirâmide etária, que a gente tem uma base, né, bem grande, principalmente de crianças e jovens ainda, tá? Que é um fator interessante, mas a gente tem um número menor de adultos jovens e um número menor ainda de idosos. Isso é um fator que pode vir a contribuir. Mas a gente tem essa situação de intervenção precoce. Ao nosso ver, o que a gente tem diferente dos outros estados que têm comportamentos iguais ao nosso é a intervenção precoce. Essa intervenção inicial ainda na fase aguda. Que a gente precisa evitar se expor. Mas caso se exponha, tratar imediatamente. Não adianta ficar esperando em casa. A gente tem que tratar de uma forma imediata, principalmente a avaliação clínica primária. Não adianta ficar em casa. Aumentou, por exemplo, casos de violência, né? A gente tem relatado aumento de casos de violência intrafamiliar, tá? Obesidade, porque as pessoas não estão praticando atividade física, ficando dentro do ambiente domiciliar. O consumo de bebida alcoólica aumentou também, que a gente tem relatos de pessoas que estão fazendo festas, né, inclusive em condomínios, tá? Aumentando o consumo de bebida alcoólica. Então, assim, são esses fatores preponderantes que levam ao aumento da dispersão da doença também. Que a gente precisa entender que a tendência é essa de formação de um pico, que a gente observou, e um tempo que a gente chama de manutenção de casos, que é platô, que é ele permanece no índice mais alto, e depois a gente vai ter um decaimento natural na doença, que é esperado em relação à fase exponencial de descida também. Como a gente vai descer, faz toda a diferença. Se a gente descer de uma forma rápida, correto, sem esse comprimento de decaimento de caso, a gente pode ter um risco lá na frente de ter uma nova onda. Tá dando para entender? E isso pode ser um sério prejuízo para nós, para nossa economia, para todos nós. Porque aí começa tudo de novo, ou seja, é como se tivesse jogado todo o trabalho feito no lixo, né? Então, exato. Então, olha, o que eu falei, iniciou sinais e sintomas, tratar. Se tiver na casa alguém que teve um caso confirmado, o importante é, hoje a gente está trabalhando a ótica de fazer o tratamento precoce dessas pessoas também. Tradução, são medicamentos que têm baixa toxicidade. Eu vou dizer assim, que se você tomar 5 dias de aspirina, não equivale a 30 dias da ivermectina que você está consumindo. Tá dando para entender? Estou entendendo. A dose tóxica da ivermectina é de 285 miligramas. Você sabe qual é a dose que a gente está usando com o paciente? A gente está usando 12 miligramas. 12. A dose máxima é 285. Eliminada em menos de em torno de 18 horas no organismo. Tá dando para entender? Ela cumpre o efeito dela, destrói lá a possibilidade de replicação do vírus e a gente conclui essa possibilidade de transmissão também. Doutor, eu quero agradecer ao senhor desde já pela participação. O RN Amapá está de portas abertas aqui para o senhor. O senhor pode estar aí contando, se precisar, já tem o nosso contato, o contato da nossa produção, para poder estar informando, porque é muito bom, né, a gente ter aí esse espaço, né, para poder estar informando a população, informando as pessoas, trazendo esse conhecimento. Porque a falta de conhecimento gera medo, gera pânico, a falta de conhecimento faz com que a pessoa ela venha começar a procurar informações em tudo quanto é lugar e aí acaba trazendo as informações erradas. Então, o espaço do RN Amapá está aberto para, sempre que o senhor precisar, estar aqui trazendo novas notícias, novas informações para a nossa população amapaense, tá certo? Muito obrigado pela participação e foi um prazer ter o senhor aqui. Eu agradeço pela oportunidade e Deus abençoe a todos. Chegamos aos instantes finais do RN Amapá e você pode acompanhar também o RN Amapá, Record News Amapá, esse é o nosso programa. Você pode estar acompanhando pelo YouTube, Marcos Oliveira, você está vendo aí ao nosso lado aí, você pode estar acompanhando pelo YouTube, Facebook, Marcos Oliveira também. Agora lembra, né, gente? É Marcos Oliveira com U, tá? Lembra direitinho o nosso nome, grava o nosso nome. Marcos Oliveira, você pode estar acessando rede social, Facebook ou YouTube. Tem também, você pode estar preparando a pauta do nosso programa pelo nosso WhatsApp. Está bem aqui no rodapé. Bem aqui no rodapé você vê o nosso WhatsApp, você pode estar enviando a pauta da nossa programação. Bem, ficamos por aqui e fique agora com o pastor Jadson Pereira, fazendo aquela oração pelo nosso Amapá querido e por cada um de nós. Forte abraço!